Olá, eu gostaria de iniciar esse vídeo cumprimentando os membros e os participantes da Sociedade Psicanalítica Online e agradecer o convite de poder contribuir com a transmissão da psicanálise. Falaremos hoje da psicanálise com crianças. Do que se trata quando pensamos nisso? Rapidamente, temos vários polos de pensamentos e de raciocínios a respeito do que se trata a psicanálise com as crianças. Uma que a gente pode destacar é que, pode ser que atender crianças seja mais fácil. Vou começar os meus atendimentos, a minha prática analítica com crianças, porque me identifico, porque gosto, porque acredito que seja mais fácil. Outros já podem pensar, não quero atender crianças porque é muito difícil, porque demanda bastante estudo, demanda atendimento de várias outras pessoas. Sim, é um pensamento. E há um outro que será que psicanálise com crianças é psicanálise? Sabemos, como Manoni coloca pra gente, que psicanálise com crianças é a psicanálise. E por que isso? Porque é a origem de tudo. A gente pode entender que quando você atende uma criança, você está atendendo onde tudo começa. Você está acolhendo onde todas as dificuldades estão começando a surgir e que muito provavelmente vão eclodir, vão aparecer no adulto depois. Então, aquele adulto que você recebe depois no seu consultório, na sua clínica, muitas das questões que ele traz está apoiada em questões que chamamos infantis, né? E bem, atender crianças não é mais fácil. Também não está neste ponto aí de extrema dificuldade, muito embora exija uma identificação, exija com o trabalho, exija um tato diferente e exija uma escuta diferenciada, tá? Então, quando a gente fala de atendimento psicanalítico com crianças, estamos falando de manejos clínicos diferentes. Não atendemos somente a criança. É diferente de um atendimento com um adulto, que na maioria das vezes acolhemos e escutamos as demandas daquele sujeito que comparece. E com a criança? A questão é que com a criança comparecem vários sujeitos. E quando eu falo sujeitos, eu estou falando de sujeitos de desejo. Se ela vem pelo pai, pela mãe, muitas vezes encaminhado por outras instituições, vários sujeitos comparecem ali. E isso requer um manejo diferente. Isso requer um estudo da teoria de como atender essa criança. Como escutar essa criança? Utilizamos as mesmas, porque a técnica da psicanálise é a mesma. Vamos utilizar a associação livre, a escuta flutuante. Mas essa criança não vai entrar no seu consultório e vai sentar na sua poltrona ou futuramente deitar em seu divã e vai falar sobre si. Como que ela fala então? Ela fala pelo brincar. Ela fala pelas produções que ela vai realizar durante os atendimentos. E eu falo brincar, eu não falo brinquedo, não é o brinquedo em si, é o que ela quer dizer, o que ela quer trazer por aquele brincar, por aquela cena que ela está montando, o que ela quer dizer do desenho que ela está fazendo, não necessariamente o desenho em si, o que ela tem a contar. Isso é a escuta flutuante. E quando ela está brincando, estamos vendo a associação livre. Percebem que
há um manejo diferente, uma escuta mais afinada de como vou escutar isto, que é uma escuta que vai para além das palavras. É uma escuta que comparece diferente, mas escutamos o sujeito. Na psicanálise sempre escutamos o sujeito. Não importa se é um sujeito que comparece num corpo de um adulto e não importa se é um sujeito que comparece no corpo de uma criança. Há então este ponto nevrálgico, há então esta especificidade quando falamos da psicanálise com crianças, qual seja como que opera a técnica analítica. Uma outra questão muito importante que a gente precisa pensar é qual é o lugar dos pais. O que faço com os pais durante a análise de uma criança? Esses pais comparecem, são eles que buscam, são eles que procuram, na grande maioria das vezes, com suas demandas a respeito da criança. E o que fazemos com isso? Eu acho que é um ponto bastante importante de pensarmos, porque toda a análise de uma criança vai perpassar de como vamos manejar a transferência dos pais e a transferência da criança. Como vamos manejar a presença dos pais na análise de uma criança e como vamos manejar com a criança a presença destes pais. Então, são coisas muito importantes para a gente saber organizar. E bem, o que fazer? Há várias teorias de psicanalistas, Anna Freud, Melanie Klein, né? Manoni. Só que temos que pensar o seguinte: uma das teorias é que não atenda os pais ficam do lado de fora ali, escutam somente a criança para que não haja interferência. Há também o manejo de que vou encaminhar os pais para uma análise, né, pessoal. Isso é muito bom em todos os casos. Mas não quer dizer que o fato de você encaminhar estes pais para uma análise própria, isso vá interferir de uma maneira positiva na análise da criança. Por quê? Porque temos que pensar em sintomas que essa criança está apresentando, se são sintomas que são de sua posição subjetiva, dela, ou se são sintomas que são reflexos aí de uma trama familiar, são sintomas alienados da tríade, se a gente pode colocar assim, pai, mãe e filhos. Então, que a gente tem que identificar nessa escuta de que sintoma estamos falando, com qual tipo de sintoma estamos lidando. Na grande maioria das vezes é um sintoma na criança. E um sintoma na criança, a gente precisa organizar e buscar onde que está o nó nessa relação, nessa tríade. Então, geralmente, o que fazemos? Colocamos os pais numa escuta. Não é um processo analítico, mas é uma escuta analítica, para que a gente possa auxiliá-los a se reposicionar perante a própria demanda, perante a própria queixa, perante o próprio sintoma que está respingando na criança. Então, o que eu quero que a gente pense é como que a psicanálise com crianças, ela demanda manejos diferentes. O que eu faço com a escola também? Aí um terceiro que pode entrar, como a escola, como os outros profissionais que atendem a criança. Então, não atendemos somente ela. E o que fazer com toda essa gama de outros sujeitos que comparecem? Como que eu faço para manejar a técnica psicanalítica? Para que a análise dessa criança tenha efeitos? Então, exige muito estudo. Exige se debruçar sobre especificidades teóricas sobre a psicanálise com crianças. Por quê? Não estamos falando necessariamente de mais difícil ou menos difícil, a gente está dizendo de diferenças
entre uma análise com adultos e uma análise com crianças, diferenças que podemos colocar de manejo, diferenças na forma de lidar, na forma de operar, na forma de escutar. Escuta o quê? Como que manejo essa escuta com os pais? Não vou colocar os pais em análise, mas como vou oferecer essa escuta analítica? Então, são detalhes e são questões muito importantes que exigem uma preparação. Um outro ponto que eu acho bem interessante é quando falamos da psicanálise com bebês. Quando a psicanálise opera em questões ali com um bebezinho que está com entraves para o seu desenvolvimento e para a sua constituição psíquica, enquanto sujeito de desejo, como que trabalha um analista ali? Como que ele opera e trabalha em cima dessa constituição psíquica, dessa relação dessa criança com um grande outro, desse posicionamento ou reposicionamento das funções parentais que são tão importantes para a constituição desse bebê? Neste ponto, já estamos falando de mais uma outra de uma categoria, um outro manejo ainda, muito diferente desse que eu acabei de falar para vocês, que é de oferecer essa escuta analítica para estes pais. E é de escutar este sujeito, criança, no corpo de uma criança, que vai falar com você por outra via. E que você precisa utilizar da técnica da psicanálise, sabendo escutar por esta outra via. Bem, é uma introdução sobre este assunto e eu quero agradecer novamente a participação para contribuir com a transmissão da psicanálise na Sociedade Psicanalítica Online.